Então, vamos fazer aí os créditos. Grupo Espírita Boa Nova, livro Libertação, capítulo 5, Operações Seletivas. 30 de abril de 2022. Se a gente terminar em tempo, a gente já pode começar o capítulo 6, que eu já copiei, mas não botei aí, não. Tá bom? Os créditos. Xavier Francisco Cândido, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, 27ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2006. Xavier Francisco Cândido, Libertação, pelo Espírito André Luiz, 31ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2008. Vou pedir para Ana Drummond fazer a leitura. Pode ler, Ana? Está com som bom aí? Tá, né? Espero que sim. Tá ótimo. Se for esse som, tá ótimo. Um desafio. E agora, por que te detens? Está em Atos, capítulo 22, versículo 16. Relatando à multidão sua inesquecível experiência às portas de Damasco, o apóstolo dos gentios conta que, em face da perplexidade que o defrontara, perguntou-lhe Ananias em advertência fraterna: E agora, por que te detens? A interrogação merece meditada por todos os que já receberam convites, apelos, dádivas ou socorro do plano espiritual. Inumeráveis beneficiários do Evangelho prendem-se a obstáculos de toda sorte na província nebulosa da queixa. Se felicitados pela luz da fé, lastimo não haver conhecido a verdade na juventude e nos dias de abastança. Contudo, na idade madura ou na dificuldade material, sustento as mesmas tendências inferiores que lhe marcavam as atitudes nos circos da ignorância. Nas palavras, exteriorizavam sempre grande boa vontade. Entretanto, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, de saúde, de tempo e de força. São operários contraditórios que, ao tempo do equilíbrio orgânico, exigem repouso e, na época da enfermidade corporal, alegam saúde do serviço. É indispensável. Oi, saudades, né? É indispensável combater essas expressões destrutivas da personalidade. Em qualquer posição e em qualquer tempo, estamos cercados pelas possibilidades de serviço com o Salvador. E para todos nós que recebemos as dádivas divinas, de mil modos diversos, foi pronunciado o sublime desabafo. E agora, por que te detens? Desafio, né? Emmanuel, a mensagem de Emmanuel. Ah, tá, porque eu estou lendo o meu livro. Tá certo. Nós vamos fazer a prece e depois você faz o comentário, tá? Tá. E eu vou pedir para outra pessoa fazer. Nós estamos pedindo para 2 pessoas fazerem. Tá? Tá. Então, vou pedir para a Sônia Regina fazer a nossa prece. Pode ser, Sônia? Sim. Nosso Senhor Jesus,
amigo sublime de nossas almas. Agradecemos a Ti pela oportunidade que estamos tendo de poder participar desses momentos de reflexões profundas, trazida pelas mãos desses Teus servidores fiéis, que, atendendo o Senhor ao chamado do amor maior, nos ofertaram essas orientações para que nós pudéssemos mergulhar profundamente nestas sábias lições e refleti-las em nossas vidas, nos preparando, Senhor, para a caminhada aqui na Terra, fazendo a vontade de Deus, nosso Pai, e nos preparando para o retorno à nossa pátria espiritual, cumprindo com os nossos deveres perante Ti, perante o nosso Pai, perante a nossa própria consciência. Que estas lições sábias, Senhor, possam calar fundo em nossa alma e nos ajudar a meditar. E assim, meditando, Senhor, que nós possamos verificar dentro de nós as diretrizes seguras de transformações espirituais que o Senhor espera de cada um. Obrigada por esses momentos e ajuda-nos a estarmos atentos, com a alma aberta, para receber estas sementes de luz e que elas possam cair no solo de nossos corações e dar bons frutos com o nosso esforço e dedicação. Envolve a cada um de nós que aqui se encontra, encarnados e desencarnados. Envolve todos os nomes que aqui tiveram citados e lembrados por nós, para que eles também possam sentir as vibrações de luz e paz que emana do teu coração amoroso e bom. Obrigada, Senhor. Eis-nos aqui, em mais uma tarde, para nos alimentar do teu amor profundo através dessas lições sacrossantas para a nossa vida. Tá bom. Então, pedir para a Ana fazer o comentário, tá? E, em seguida, eu peço para... Deixa eu ver quem que eu vou pedir aqui. Para a Sandra fazer o nosso comentário, seguindo a Diana, tá bom? Bom, aqui está sendo colocado para a gente o que ainda nos detém, né? Assim como Ananias perguntou, né, a Paulo o que estava ainda detendo ele, diante daquilo que ele agora, naquele momento já estava sabendo, né? Ele já tinha conhecido Jesus. A gente colocando para a nossa vida, a gente tem que fazer a mesma pergunta: por que a gente ainda está se detendo em algumas coisas? Eu vou falar de coisas aqui que nesse momento me chamou a atenção, que é sobre a queixa, né? É uma coisa, parece até que é normal, né? Do ser humano estar sempre se queixando de alguma coisa. Mas eu acredito e espero, né, que na medida que a gente amadurece, não só na idade, mas também no amadurecimento espiritual, a gente já compreenda, né, que essas queixas, elas não têm nenhuma justificativa, porque nada mais, nada menos é do que aquilo que a gente realmente tem que passar, espiar, né, e observar. E daí que tem um negócio aqui, ó. Ele fala que a gente é contraditório, né? Porque quando a gente está na saúde, isso também me chamou a atenção. A gente quer mais é descansar, né? E quando a gente está doente, poxa, mas eu queria tanto, né, fazer isso, fazer aquilo. Eu penso tanto nisso, gente. Isso bateu em mim, porque eu fico assim: Ana, não acha que está cansada, não. Vai em frente, porque ainda tem muito gás, né?
Pior se você estivesse em cima da cama querendo fazer isso e não tivesse mais em condições, que isso dá uma angústia danada, né? Você lúcida, por exemplo, em cima da cama, enferma, vendo as coisas e querendo fazer e não pode, né? Então, assim, eu acho que a gente já tem material suficiente para entender, né, as coisas que a gente precisa fazer, que aceitar, né, e trazer para dentro do nosso coração. Nós já estamos caminhando há muito tempo estudando o Espiritismo, né? Então, nós já temos esse entendimento. E, às vezes, eu também me pergunto, né, isso é uma questão pessoal minha, que ainda não veio para mim a prova, a grande prova que eu acho que eu ainda tem que passar, né? E que eu preciso estar preparada para isso. Que, às vezes, vai ser num momento mais aqui na frente, né, ou a qualquer momento, e que eu tenho que estar grata a Deus, né, por estar tendo a oportunidade, porque até aqui eu vi muitas facilidades na minha vida, lutas normais, como todo mundo, mas nunca passei uma grande prova. Então eu fico pensando, né, desse momento virá e eu estarei pronta, né, para receber essa prova. Foi assim, os detalhes assim que me tocaram intimamente. Tá bom. Muito bom. Vamos ver a Sandra fazer o comentário dela, tá, Sandra? Sim. Eu fiquei pensando que o título, né, da página é bem assim. Vocês desculpam, mas eu estou com a garganta meio falhando. É bem assim próprio, né? Porque é realmente um desafio, né? Você vencer a si mesmo, né? Porque tudo que está aí, todas essas dificuldades que nos detêm, né? Somos nós que criamos, né? Porque a gente acha que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, mas a gente precisa lembrar que para ela ficar verdinha, a gente precisa cuidar dela, né? E aí, normalmente, quando se fala em desafio, né, as pessoas encaram o desafio como uma mola propulsora, né? A pessoa, quando é desafiada, é normal que ela encare, né, como uma oportunidade de se provar, né, de fazer melhor, né? E eu acho que é dessa forma que a gente precisa encarar, porque a gente tem não só o amparo divino, né? E nós que procuramos temos o conhecimento para isso. E deixar de lado, né, o desculpismo, né, que a gente sempre usa para deixar de fazer, de aproveitar, na verdade, as oportunidades que temos de trabalhar no bem, de nos corrigirmos, né? Eu acho que é isso. O desafio é esse, né? Encarar esse desafio positivamente, né? E não de forma negativa, achando que não é capaz, porque se nós recebemos a tarefa, nós somos capazes. Além do mais que temos o amparo divino, né? Para nos impulsionar para frente. É isso. Tá bom, Sandra. Vanderlei, você me permite falar acima do que a Sandra falou, porque esse título também me chamou a atenção, um desafio, porque eu acredito que a gente tem desafio todos os dias, todos os momentos e todas as horas, e que depende de nós essa escolha desses desafios, o que a gente vai escolher, o que a gente vai fazer para se melhorar acima desses desafios que vêm para a nossa vida. Me chamou muita atenção isso. Tá ótimo. Vanderlei, eu queria só, lembrando que eu recebi outro dia chamando pessoas para um trabalho, e a senhora que estava fazendo esse apelo, ela tinha 90 e poucos anos. Aí ela falou, gente, nós somos muito idosos aqui nessa casa espírita,
e estamos fazendo não sei quantas quentinhas por dia. Mas eu já estou começando a ficar cansada. Aí eu fiquei assim, gente, ela está começando a ficar cansada. E a gente está sempre cansado, entendeu? Então, assim, aquilo me deixou impressionada. Eu falei assim, só lamento que era longe o lugar, porque eu pensei sinceramente em me dar um quinhão também, né, de contribuição para esse grupo, que são senhoras idosas, né? Quer dizer, é como acontece na Casa Espírita, né? Vai ficando todo mundo idoso e os jovens não acompanham os mais novos, né? O trabalho da casa, né? Então eu fiquei assim, poxa vida, né? A gente está com 60 e poucos anos, está se achando cansada. A mulher está começando a ficar, né? Muito interessante. É muito bom a lembrança. Tá bom. Então, estamos todos sendo desafiados, né? Tá bom. Vamos começar o nosso trabalho do estudo do livro que a gente está fazendo, né? A gente parou aí, né? Não é isso, Sandra? Sandra é a auditora. Nós lemos, na verdade, até o final, mas só comentamos até aí. Isso aí. Então, vamos lá. João Emílio está aí? Falou que ia sair rapidinho e ia voltar. Ia voltar, né? Ele deu uma saidinha rápida. Tá certo. Então, vou pedir para... Deixa eu ver quem que eu vou pedir. Saudade da Ângela Rodrigues. Está me ouvindo, Ângela? Eu acho que eu tenho que soltar um desafio geral Às aí. vezes ela tem uma dificuldade de acessar e demora um pouco. É. Deixa eu ver quem que eu vou desafiar agora. Vou pedir para... João Emílio voltou, Vanderlei. Voltou? João Emílio? Oi. Vou passar um desafio para você. Você pode ler aí e comentar quando a gente disser para parar, né? Tá. Alcançando o terceiro grupo, constituído de mulheres diversas, mal havia aplicado o singular instrumento ao campo vibratório que lhes dizia respeito, foi o mensageiro abordado por uma senhora pavorosamente desfigurada que lhe lançou em rosto atrozes queixas. Por que tanta humilhação? Inquiriu em pranto copioso. Fui dona de uma casa que me encheu de trabalho. Voltei para cá rodeada de especiais considerações, naturalmente devidas ao meu estado social, e arrebanham-me entre mulheres sem pudor. Que autoridades são estas que impõem a mim, dama de nobre procedência, o convívio de meretrizes? Forte crise de soluços embargou-lhe a voz. O selecionador, no entanto, dentro de uma calma que mais se avizinhava da frieza, declarou sem rebuços. Estamos numa esfera onde o equívoco se faz mais difícil. Consultai a própria consciência. Tereis sido realmente a padroeira de um lar respeitável como julgais? O teor vibratório assevera que as vossas energias santificantes de mulher, em maior parte, foram desprezadas. Vossos arquivos mentais se reportam a desregramentos emotivos em cuja extinção gastareis longo tempo. Ao que parece, o altar doméstico não foi bem o vosso lugar. A senhora gritou, gesticulou, protestou, mas os selecionadores prosseguiram na tarefa a que se impunham. Ao nosso lado, aplicou o instrumento em que se
em que se salientavam pequeninos espelhos e falou para os auxiliares, definindo-nos a posição. Entidades neutras. Fixou-nos com penetrante fulguração de olhar, como se nos surpreendesse mudo as intenções mais profundas, e passou adiante. Instado por mim, Gúbio esclareceu. Não fomos acusados. Ser-nos-á possível o engajamento no serviço desejado. Que parelho vem a ser esse? Indagou Eloy, antecipando minha curiosidade. O orientador não se fez rogado e elucidou. Trata-se de um captador de ondas mentais. A seleção individual exigiria longas horas. As autoridades que dominam nestas regiões preferem a apreciação em grupo, o que se faz possível pelas cores e vibrações do círculo vital que nos rodeia cada um. Por que nos considerou neutros? Interroguei por minha vez. O instrumento não é suscetível de marcar a posição das mentes que já se transferiram para a nossa esfera. É recurso para a identificação de perispíritos desequilibrados e não atinge a zona superior. Mas, perguntei ainda, por que se fala nesta casa em nome do governo do mundo? O instrutor endereçou-me expressivo gesto e ajuntou. André, não te esqueças de que nos encontramos num plano de matéria algum tanto densa e não nos círculos de gloriosa santidade. Não ouvides a palavra evolução e recorda que os maiores crimes das civilizações terrestres foram cometidos em nome da divindade. Quanta vez no corpo físico notamos sentenças cruéis emitidas por espíritos ignorantes em nome de Deus. Pouco a pouco, a cerimônia terminou com a mesma imponência de culto externo em que se havia iniciado, e sob a vigilância das sentinelas, tornamos ao ponto de origem, guardando inesperadas meditações e profundos pensamentos. Então, vamos agora começar a debater essas questões aí. Esse primeiro aí. Uau! Nós também estamos com profundos pensamentos aqui, Vanderlei. Né? Eu fiquei curioso, assim, porque eu não entendi muito bem o que ele quis dizer para ela, que o altar não foi o altar, né, do casamento, não foi a vida dela. E aí ela está... não estou entendendo o que ela estava querendo dizer com isso, por exemplo, de fui dona de uma casa que me encheu de trabalho. Aí não disse o lar dela, se era a mãe, se era o que era, se era uma casa onde ela trabalhava, não sei. O que você acha? Essa aí era uma dona de casa, será? Vamos pedir ajuda aí aos universitários, né? Quem quer comentar isso aí? Vanderlei, posso comentar? Pode. Eu acho que ela trabalhava numa casa de prostituição e se achava uma dona de casa. Se achava, porque ela era dona, ela achava que não poderia se misturar com uma eletriz, porque só porque ela era dona. Foi isso que eu entendi. Você entendeu isso, né? Aham. E aí, quando falou que ela não era uma padroeira de um lar, era porque necessariamente ela não cuidava de um lar com marido e filhos, ela cuidava dessa casa. Né? Quem mais quer comentar? Vamos ouvir as pessoas. Levei. Sim. Eu fiquei olhando aqui, né, analisando isso aqui. Várias coisas nos chamam a atenção e nos levam a reflexões. Vários pontos. Tem um ponto aqui que ele fala, que ele vai dizer, né, que me chamou a atenção, que ele fala: estamos numa esfera onde o equívoco se faz mais difícil. Isso me chamou bastante atenção. Que ali era muito difícil fazer ter um equívoco em relação ali, pelo menos é assim que eu entendi,
em relação a essa análise de quem eram efetivamente as pessoas. E essa mulher, que, ao meu ver, que eu estou entendendo aqui, não me pareceu ela estar assim, sendo uma meretriz. Não me pareceu, sabe? Não me pareceu ela estar trabalhando numa casa de meretriz, não. Me pareceu ser assim, uma dona de casa, uma mulher, uma família que tinha, sei lá. Né? Me pareceu isso, né? Que ela fala aqui. Mas que ele chama a atenção aqui que o teor vibratório, né, que assevera dela, é de uma mulher que ela desprezou exatamente esses teores santificantes de mulher. Ou seja, deve ser uma mulher que vivia numa família, etc., mas que teve uma vida desregrada. Me pareceu isso. Não que tenha sido uma prostituição, mas que ela teve uma vida desregrada, quando ela coloca aqui o desregramento emotivos, né? Que ela teve vários desregramentos emotivos, que ele não diz quais foram, mas que fez com que ela não valorizasse ou não respeitasse o lar que ela vivia, o altar, que ele coloca aqui, que é o altar doméstico, né? Parece-me que ela não soube respeitar esse altar doméstico. Aí ele não diz o que ela fez, né? Mas a gente pode estar imaginando o tipo de comportamento que ela teve dentro do lar, no qual não fez com que ela respeitasse. E o que me chamou bastante atenção ali foi essa coisa, que ali não tem como enganar, porque às vezes na sociedade a gente passa por boa pessoa, né, boa moça, bem arrumada, tem uma condição social, há uma aparência de uma pessoa realmente digna, mas que não é. E aqui ele vai identificar. Por isso que ela estava ali classificada junto dessas mulheres, porque, apesar de ela talvez não tenha sido uma prostituta, mas a ação dela dentro do lar a categorizava como se fosse uma prostituta. Essas mulheres, pelo menos é o que eu entendi aqui. Quem mais quer colocar alguma coisa? Quem sentiu isso aí? A Sandra levantou a mão. Hein? Eu lendo, talvez lendo aqui nas entrelinhas, eu achei que ela era uma pessoa que estava mais preocupada com o status social dela, né? Porque ela estava reclamando disso, e que talvez fosse uma pessoa beligerante, não fosse uma esposa ou mãe que tenha abraçado a tarefa de cultivar a paz no lar, né? Isso é que me veio à cabeça quando lendo aqui, quando ele está esclarecendo e diz que estamos numa esfera onde o equívoco se faz mais difícil, né? Quer dizer, então o que ele está falando é o que realmente ele viu, né, naquele aparelho lá. Então, eu achei que foi isso, que ela não era... E aí ela ficou desconcertada de estar junto de mulheres comuns, né, que não tiveram uma posição social como a dela. Acho que agora, quando a Sônia falou, para mim ficou mais... Eu vou dizer o que eu acho, né? Não o que eu acho que é evidente, mas o que eu acho é que ela realmente tinha uma família, que tinha que tomar conta dessa família, mas tinha uma vida em que ela provavelmente traía o marido, né? E por isso ela está junto com meretrizes, que é como se fosse similar ao comportamento de uma mulher que não tem a monogamia, é similar ao de uma meretriz. Então, ela está junto dessas pessoas e, além disso, ela está chateada porque ela está junto de pessoas que não têm o mesmo nível social dela, né? E o instrutor não, o selecionador está com um aparelho na mão e quando ele fala que não tem equívoco, é porque não tem como ela mentir. Ela pode até mentir para si mesma, mas para o aparelho não dá. Então, ela está onde ela deveria. E um ponto de destaque que ele coloca que é desregramentos emotivos. A palavra desregramento já diz bastante coisa, né? Vamos ver. Mais alguém quer colocar? É interessante a gente ouvir
a visão de cada um, né? Porque a gente vai se aproximando do entendimento maior, né? Vanderlei, quando ela fala assim, fui dono de uma casa que me encheu de trabalho. Com certeza essa casa não foi uma dela, né? Encheu de trabalho. Não, fala aí, eu não ouvi agora. Com certeza. Ela fala assim, por que tamanha humilhação? Fui dona de uma casa que me encheu de trabalho. E voltei para cá rodeada de especiais considerações, naturalmente devido ao meu estado social. E fui arrebatada entre mulheres sem pudor. Então, essa casa cheia de trabalho aí, eu acredito que não era a casa dela. Não era a casa dela, né? Sim. Você está supondo, né? Você está supondo isso, né? Eu estou supondo isso, porque ela tem uma vida social e ela se achava assim que a sociedade, por ela trabalhar entre a sociedade, ela foi comparada a uma mulher sem pudor. Mas que casa é essa que ela está trabalhando? Que era cheia de trabalho? Eu acho que não era a casa dela. Eu acho. Você acha, né? Bom, Eu acho que o Dulcidal está escrito ali. Eu impõe a mim dama de nobre procedência. Ela não ia, na época que foi escrito esse livro, é muito antigo, né? E as mulheres tinham, a mãe, dona de casa, tinha muito mais trabalho. Tipo, lavar fralda era uma coisa que a gente não faz agora. Elas tinham muito mais trabalho para ser dona de casa antes do que elas, não, né? Quem já teve essa chance. Então, e ela era dama de nobre procedência. Então, provavelmente, ela não trabalhava para ninguém, né? Ela trabalhava para si mesma ou para a família dela. É interessante. Vamos ver aqui as coisas que ela está dizendo, né? Fui dona de uma... Sim, pode falar. Deixa eu perguntar uma coisa para a Lucidalva. Ô, Lucidalva, você acha que ser dona de casa não é trabalhoso, não? Sim, mas pelo que ele falou aqui no final, né? Consultar a sua consciência. Eu sei que uma dona de casa tem muita coisa para fazer, mas aqui ela falando, realmente, se ela se achava a padoeira de um lar respeitável. E uma dona de casa, por trabalhar muito, ela é respeitada dentro da sua casa, né? Ela tem muito o que fazer. Por isso aqui que eu acho que não está dentro de uma casa que ela está trabalhando, uma casa normal, uma casa de família. Eu tô entendendo aqui que uma coisa que está destacando na defesa dela, em que ela se defende, é o estado social dela. Quer dizer, ela não era uma pessoa pobre. Me passa a ideia de uma pessoa que desfrutava assim, de uma vida social elevada. Voltei para cá rodeada de especiais considerações. Ou seja, ela desencarnou e com muitas considerações, quer dizer, muito movimento social em torno da vida dela, em torno da morte dela. Naturalmente devidas ao meu estado social. Quer dizer, ela não era uma dona de casa comum. Ela era uma pessoa de destaque social, foi o que eu entendi aqui. Porque uma dona de casa comum não chega rodeada de especiais considerações por causa do estado social dela. As pessoas fazem os elogios, os discursos, aquela coisa, para uma pessoa que desfrutava de uma classe social elevada. É como eu estou vendo. Uma casa que me encheu de trabalho. Isso é o que ela alega, que encheu de trabalho. Não me parece que uma pessoa que se destaca como num estado social elevado, quer dizer, que participa de uma classe social elevada, que ela está lavando prato, lavando roupa, essas coisas. Não me parece isso. Ela está dizendo que encheu de trabalho, quer dizer, eu fico imaginando que deu trabalho ela administrar os
os empregados, as coisas, as providências que tinha que tomar lá. E ela está reclamando que ficou entre mulheres sem pudor. Então, que autoridades são as que impõem a mim, dama de nobre procedência? Ó, não é de classe média nem de classe C, né? É uma pessoa de destaque social, de nobre procedência, o convívio de meretrizes. Aí a gente pergunta, por que será que ela ficou entre as meretrizes? A Lucidalva acha que ela era dona de um prostíbulo. Eu não vejo assim. Pode até ser, eu não sei, eu não garanto, não. Mas eu não vejo dessa forma. Porque se ela fosse dona de um prostíbulo, ela estaria no lugar certo. Ela deveria reconhecer, não, realmente, eu cuidava delas e tudo, falando uma defesa diferente. Ela rejeitou essa condição de meretriz, mas estava ali, envolvida, colocada no mesmo nível de mulheres meretrizes. E ela chorou. Quer dizer, é uma coisa que estava incomodando ela muito, né? Aí o senador falou o quê? Entendeu? A calma, né? Ele está lidando com uma pessoa que na vida de encarnado tinha uma aparência, né? Uma aparência lá. Ela era de classe mais alta, né? Respeitada, né? De nobre procedência, mas ela não via por dentro, né? Ele está dizendo, estamos numa esfera onde o equívoco se faz mais difícil. Então, a vibração dela demonstra a condição dela. Então, ele diz para consultar a própria consciência. Teria sido realmente a padroeira de um lar respeitável, como julgais? O que é um lar respeitável? É um lar em que as pessoas que constituem a vida dentro do lar respeitam o lar. Só isso. Não é questão de dinheiro, questão de atitude ali. O teor vibratório assevera que as vossas energias santificantes de mulher, em maior parte, foram desprezadas. Quer dizer, ela não. Alguma coisa ela fez, alguma coisa boa, mas a maior parte das energias santificantes de mulher foram desprezadas. Então, vossos arquivos mentais se reportam a desregramentos emotivos. O que é isso? O que é um desregramento emotivo? No campo das emoções, a gente está lidando aí com coisa de vivências afetivas desregradas. Ela poderia ter lá o lar dela, mas ela teve uma vida, me parece, não está dizendo aqui, uma vida de desregramentos emotivos, ou seja, uma vida com aventuras emotivas, em cuja extinção gastarias longo tempo. Olha só. Ao que parece, o altar doméstico não foi bem o vosso lugar. Ou seja, ela não ficava, a dedicação dela não era na construção de um lar respeitável. Ela tinha uma vida social, não só pela vida social, mas pelos envolvimentos dela emotivos. E isso, para ela, não se harmoniza com a prostituição. Mas é a verdade. Ela teve uma vida semelhante à de prostituição, embora não vivesse num prostíbulo. Entendeu?
Porque se ela fosse dona de um prostíbulo, ela estaria em piores condições que as prostitutas. É verdade. Porque explorava isso. Então, eu não vejo que ela explorasse isso. Mas o coração dela, ela tinha vivências de desregramentos emotivos. Ou seja, ela podia ter os casos dela na sociedade, respeitável e coisa e tal, na aparência, como muita gente tem, né? No âmbito. A aparência é aquela, mas hoje em dia o pessoal não cuida nem de aparência, né? Tá certo? Tá bom, Lucidalva? Entendi. Aí eles continuaram, né? Tem mais alguma coisa nessa área aí? Marcelo Manhães quer colocar alguma coisa? Hein? Alguém quer colocar alguma coisa dessa parte aí? Fico falando aqui que não dá para enganar, né? Não dá para enganar. Não dá para enganar. Então, ela foi colocada junto com as meretrizes. A vivência dela estava afinada com meretriz. Isso não quer dizer que ela fizesse sexo com dinheiro, ganhando dinheiro. Mas ela tinha uma vivência, me parece, promíscua, em que ela não respeitava o lar, né? Agora é interessante, Vanderlei, que ele fala para ela consultar. Ele não diz o que ela fez, mas ele fala para ela consulta a sua consciência. Exato. Ele fala consultai a própria consciência. E ele faz a pergunta para ela refletir, né? Tereis sido realmente a padroeira de um lar? Ele leva ela a fazer essa reflexão. Eu fiquei pensando da importância da gente fazer essas reflexões enquanto a gente está caminhando aqui. Exatamente. Né? É meditar e refletir. Quais são as suas intenções? Você está agindo assim mesmo? Porque às vezes a gente se engana, né? Ou se deixa enganar e vai vivendo a vida achando que você é uma coisa, mas as suas ações são outras, mas você não tem esse hábito de fazer essas reflexões. Que aí você vai se surpreender quando você chega lá no mundo espiritual, né? Mas por quê? Porque a gente não tem ainda esse hábito de fazer essas reflexões, consultar a própria consciência e avaliar. Porque o teor vibratório não tem como enganar. Mas você pode, enquanto está a caminho, porque eu fico pensando assim, por que os espíritos trouxeram esse caso, né, essa situação para nós? Tem um porquê educativo, né, da gente refletir. Nesse caso, é essa mulher aqui. Mas essa pergunta, acho que a gente tem que estar se fazendo o tempo todo, para que a gente possa estar aí realmente se deparando com quem nós verdadeiramente somos e o que a gente precisa fazer para mudar esse padrão vibratório. Isso me chamou muita atenção. A gente vê o seguinte, né? Que esse julgamento todo, na verdade, não me parece que seja para uma punição. Não. É um julgamento para a pessoa se conhecer. Exatamente. Ela iludir os outros é uma coisa, agora a pessoa iludir a ela mesma, né? Então, todos esses casos ali, tanto daqueles homens, né, quanto daquela mulher que foi transformada em lobo, é para a pessoa tomar, mergulhar um pouco dentro de si e reconhecer o estado em que se encontra. Ou seja, a punição é exatamente isso. Você cair na real. Quer dizer, a desencarnação, pelo que eles colocam, é um grande encontro da criatura com ela mesma. Isso aconteceu com André Luiz, né?
com os suicidas, com todo mundo. Você vai vendo que essa questão de autoconhecimento é vital, né? Porque a gente não pode ficar se iludindo, né? Vanderlei, Pode falar. eu fiquei imaginando que se em pensamentos a gente já se liga a vibrações pesadas, né? Imagine você fazendo a coisa errada do jeito que ela estava fazendo aqui, né? É isso aí. Tá bom? Vamos seguir? Vanderlei, Esse último parágrafo ali, que ela gesticulou, gritou, protestou, você vai falar agora ou faz parte do anterior? Eu ia continuar. Ah, E adiante. a postura deles perante, eu acho que não tem nada a ver com o anterior, não, mas a postura deles perante alguém que está totalmente descontrolado, eu acho que é um outro ensino para a gente também, né? Você não vai entrar numa discussão com a pessoa que está totalmente descontrolada, né? Ele passou para adiante, assim, no caso ali tinha até um pouco de frieza, mas acho que é importante a gente perceber ali uma atitude, né? Mas ele tem uma questão que eu queria perguntar também. Pode falar, João, que eu queria perguntar um negócio. Ah, tá. Ok, falou tudo que tinha que falar. Ela não quis entender, tá bom, então. Ele já encaminhou, em vez dela questionar o julgamento, ele afirmou, olha, aqui não dá para enganar, né? É o que ele diz ali, ó. Estamos numa esfera onde o equívoco se faz mais difícil. E está sendo até humilde ali, né? E diz para consultar a consciência. Então, olha, a questão, na verdade, não é com a gente, é com a sua consciência. Vai ouvir a consciência, né? E ele dá umas dicas. Você foi isso? Você, na maior parte, as vossas energias santificantes de mulher foram desprezadas. Então, isso aqui tem um ponto que eu acho que é muito importante. Quando ele diz, vossas energias santificantes de mulher, em maior parte, foram desprezadas. Isso mostra que todo mundo tem que valorizar, tem que santificar as suas energias, todo mundo. Mas ele me parece aqui que há um destaque para a mulher. Quer dizer, veja bem, a mulher é que é encarregada, lógico que o filho nasce com a contribuição do pai também, mas a mulher, ela é um vaso sagrado, que ela acolhe o espírito ali, no próprio corpo. Então, isso, em termos de lar, é uma coisa muito importante. Lógico, todo mundo tem responsabilidades altíssimas nessa área, mas eu vejo que a mulher ela tem uma coisa. Você vê, eu vejo o seguinte: um homem dificilmente, está chovendo, dificilmente ele segura um lar, quer dizer, mantém o lar. Mantém, não é materialmente, mantém espiritualmente. A mulher, mesmo se o homem não tiver essa estrutura, ela tem condições de segurar, com sacrifícios, com atitudes absurdas do marido, mas ela tem possibilidades disso. Me parece aqui que ela não fez nenhum esforço nessa área, ela foi buscar uma vida em busca de prazer, de satisfação do que ela queria, né? É isso que eu imagino. Deixa eu fechar aqui, senão vai molhar aqui.
Então, é um destaque aí que a gente faz, né? O A Vanderlei, importância disso. Sim, pode a falar. gente dá para observar que esse espírito que estava analisando a vibração dela, né, a condição dela, não utilizou nenhum tipo de descrição objetiva do que aconteceu. Ele podia, dentro de uma situação onde estava todo mundo ali reunido, ele podia dizer claramente o que ela fez, o que ela era, como ela era. E, no entanto, ele deixou para o exame da própria consciência dela, né, essa identificação, esse autoconhecimento, né, mostrando ali que não interessava expor as entranhas da condição dela para os outros, e sim para ela mesma, para que ela pudesse ter, digamos assim, o benefício dessa autoanálise. Né? É isso aí. Mais alguma coisa? A minha pergunta é em relação a entidades neutras. Ah, sim. Esse é um ponto. E uma pergunta. Aí retoma mais a questão de quem eram esses homens, esses espíritos que estavam ali fazendo aquela seleção, né? Quando eles identificam que eram entidades neutras, eles não conseguiram fazer uma análise deles, né? Eles não conseguiram fazer essa análise dele ali. Mas ele fala aqui um ponto, que ele diz aqui, fixou-nos com penetrante fulguração de olhar, como se nos surpreendesse, mudo as intenções mais profundas, e passou adiante. O que me parece aqui é que eles identificaram quem eles eram. As intenções deles mais profundas, tipo assim, identificaram e eles não fizeram nada, seguiram direto. O julgamento, né? O que estava com o aparelho, né? O que estava com o aparelho, os dois espíritos, aqueles espíritos que estavam fazendo aquela. Eles identificaram, sabiam quais eram, quem eles eram, agora eles não fizeram nada. A minha pergunta é: eles não estavam no terreno perigoso? Eles não estavam assim, sob. Tipo, se ele descobriu que eles estavam ali para fazer o bem, eu estou deduzindo, não sei se foi isso. Por que eles não desvendaram, entendeu? Não fizeram nada e deixaram eles continuaram aí o serviço deles? Eles não, ele, né? Ele. Entendeu? Então, ele era um espírito mau? Não era, né? Me pareceu. Sei lá, não sei, eu fiquei confusa nisso. A gente conversou na reunião passada, quando a gente foi fazendo, trabalhando como ele tratava as pessoas, era muito diferente do tratamento daquele que hipnotizou aquela mulher, virou loba. Ele fazia aquilo triste. Lembra disso? Sim. Ele não fazia aquilo sentindo prazer de esmagar a pessoa, não. Ele estava ali sofrendo, sentindo o sofrimento daquelas pessoas, mas realizando o trabalho. Na verdade, que eu entendo da mesma forma, esse camarada, ele sabia o que eles iam fazer e não... É como se ele fosse alguém que não pertence àquele grupo ali. Tanto que ele, para chegar ali, ele se materializou. Lembra disso? Ou seja, se ele se materializou, ele não estava naquela faixa vibratória. Se estivesse, não precisaria se materializar. Não é isso? Então, ele é de uma faixa superior àquela região aqui. De onde ele é, nem André Luiz sabe. Talvez agora ele saiba, mas não contou para a gente. E a gente não tem condição de imaginar. Agora, a gente pode dizer que ele concordava, quer dizer, apoiava o trabalho que eles estavam fazendo. Ele não estava ali como um emissário do Gregório,
Ele não estava ali como um espião do Gregório para ver quem é que iria ameaçar as coisas. Não, ele estava ali procurando atender às necessidades daquelas pessoas em termos de autoconhecimento e de renovação da sua própria vida. Essa é a ideia. Aqueles ali, embora não fossem espíritos puros, André Luiz não é um espírito puro, não era, nem é, nem nós somos, né? Eloy também não. O próprio Gúbio, embora muito elevado, a Matilde era bem mais elevada que ele. Então, a gente observa que eles não estavam ali naquela condição de espíritos totalmente despreparados como aqueles que estão ali. Eles não tinham feito nenhuma reflexão sobre a vida deles. Eles achavam que mereciam posição melhor, deviam ser bem tratados, ser amparados, receber ajuda, chegar lá como quem chega aqui no ambiente da própria Terra. Não perceberam ainda isso. E eles estão fazendo esse trabalho para cair aquela autoimagem profundamente equivocada. Não é o caso de André Luiz, de Eloy, nem do Gúbio. Então, ele diz, aquele equipamento, aquele instrumento, ele fala ali, né? O que ele diz? Por que nos considerou neutro? Trata-se de um captador de ondas mentais. A seleção individual, a interface por grupo, pelas cores. Por que nos considerou neutros? Um instrumento não é suscetível de marcar a posição das mentes que já se transferiram para a nossa esfera. Ou seja, era um instrumento para analisar a turma que está numa condição muito ruim. Não é para analisar os espíritos que estão numa faixa superior, porque esses espíritos não estão ali. Quem está ali? Está ali para uma atividade que não é aquilo ali. Estão ali incógnitos, né? Estão ali infiltrados. E ele entendeu isso. Eles não são dali, eles estão ali, né? É o que mostra o aparelho. Exatamente. Então, eles estão ali para fazer uma tarefa. E ele entendeu isso e ficou quieto. Por quê? Porque ele não está a serviço do Gregório. Se estivesse, ele delataria. Não é o caso. É muito legal isso. Uma coisa que eu não tinha percebido isso. Agora, é bem legal isso. E um ponto que você vê que eles estão lá naquelas condições, no umbral, naquela situação difícil, mas quem faz o julgamento não são eles, é alguém superior a ele, aquele grupo que está ali. Na verdade, isso aí, porque a gente poderia dizer assim, eles estão sofrendo porque são eles que, né, aquele pessoal, a turma do Gregório, que botaram eles para as penalidades. Quem está fazendo o julgamento das penalidades, entre aspas, pode ser que eu esteja equivocada, não é aquela galera ali. Na verdade, quem está fazendo isso é alguém superior que tem uma percepção maior e vai dar a expiação ou o sofrimento de acordo com a própria criatura. Não é alguém de fora que faz esse julgamento. Está entendendo o que eu estou querendo falar? Estou confusa, mas... No caso daquela mulher, o camarada que a hipnotizou é daquela região ali. Né? O camarada é ruim a beça. Né? Mas ele hipnotizou. Não, ele... Mas esse não está hipnotizando, né? Não, aquele é daquela região ali. Ele é. Agora, nada que ele está fazendo está fora da vontade de Deus. Deus permite. Não é que Deus queira que ele faça aquilo. Deus permite. É diferente. Então, às vezes, você ocupa uma posição de assim, não, Deus me colocou aqui. Não, Deus permitiu que você ficasse aí.
né? Então, qualquer lugar do universo aqui que a gente ocupa uma posição qualquer, ou lá no mundo espiritual, no umbral, no que for, Deus permite. E a pessoa que sofreu aquela hipnose, ela não era santa, era uma mulher terrível. Matou 4 crianças, matou o marido. É muito difícil, né? Então, mas esse daqui é diferente, né? Então, ele diz, ó, é recurso para a identificação de perispíritos desequilibrados, que não é o caso do André Luiz, nem do Eloy, muito menos do Gubbio. Mas o instrumento é adequado para o que eles querem fazer. Não faz sentido ele trazer um instrumento para analisar os perispíritos do pessoal de nosso lar se não tem ninguém de nosso lar ali. Quem está ali é um corpo estranho, que não é para aquela função ali, né? Tá bom? Como homem de tecnologia, eu não consigo parar de pensar que a gente vai ser capaz de fazer um instrumento similar em algum momento aqui na Terra. Eu acho que o pessoal não faz um instrumento desse porque vai ter que fazer muita prisão, sabia? Acho que quem tiver solto é que vai ser, vai ter que estar preso, né? Não sobra um, né? Então a gente tem. Isso é até uma. Permite assim, poxa, ninguém se aventuraria a ser juiz, né? A desempenhar algum cargo qualquer, né? São chances que são dadas, são oportunidades que a pessoa pode aproveitar ou não, né? Porque se fala nessa casa em nome do governo do mundo. Quem quer comentar esse trecho aí? André, quer comentar? Instrutor. André, não te esqueças. Ele traz aí, eu queria até falar de um ponto antes, mas que nem vai tomar muito tempo. Não, pode falar. É que a gente vê como aqueles espíritos que estão ali, eles realmente têm que estar ali, porque essa mulher, por exemplo, ela gesticula, grita, protesta contra tudo aquilo que está acontecendo. Então, a gente vê que mesmo diante da dificuldade ali que ela está passando, ela se mantém endurecida do jeito que ela provavelmente era enquanto encarnada, por causa da posição social dela. Né? Aí eu lembrei daquela fala que o Gubbio diz lá atrás, antes deles começarem esse trabalho todo, em que o André Luiz vai perguntando, mas como que acontece isso? Aí, por que Deus deixa esses julgadores aqui e tal? Aí o Gubbio fala, você querer que anjos fizessem esse trabalho? Né? Então, essa mulher, provavelmente, enquanto encarnada, se não com certeza, ela teve muitas oportunidades e muitos conselhos para não agir do jeito que ela agiu. E ela não seguiu. E agora, enquanto desencarnada, começando a passar pelas consequências dos atos dela, ela mesmo assim se mantém endurecida e não quer refletir. Né? Como outros espíritos ali refletiram. Tiveram aqueles homens lá atrás egoístas que choraram depois que esse selecionador falou para eles e eles refletiram. Ela não. Ela se manteve endurecida e não parou para refletir. Pior do que isso, ela protestou contra esse espírito e ficou gritando, gesticulando. Né? O André, deixa eu colocar um adendo aí no que você está falando. Eu conheço umas pessoas que repetem incisivamente determinadas posturas mentais como se isso pudesse alterar a realidade. Né? As pessoas assim que vivem conforme os seus desejos de cultuar, de satisfazer suas vontades, assim, seus prazeres, como se isso fosse um direito e que Deus não pudesse condená-las. Aí você argumenta alguma coisa no sentido de que aquilo pode não ser bom porque a vida espiritual é maior, né? Exige um pouco mais de percepção, a pessoa vira
que se Deus não quisesse que isso acontecesse, ele mudava. Então, a pressão mental do repetir, para muitos, vai garantir essa condição na outra fase da vida. E me parece o caso dessa mulher que, no entendimento dela, ela não fazia nada mais do que viver a vida com as possibilidades que Deus a permitia. E ali a realidade dela aparecendo do jeito que estava, junto com meretrizes, parece um absurdo, uma crueldade, uma injustiça. Mas é assim que muitas pessoas se portam diante das situações mais especiais da vida, onde você questiona o que tu faz. Pode ser socialmente permitido, mas para você, pessoa espírita, te faz mal. Não, se fosse assim, Deus não deixava acontecer. Isso aí. No livro do Missionário da Luz, tem umas colocações interessantes dos tratamentos de desobsessão, e que o André Luiz faz algumas perguntas, né? As pessoas que são tratadas no centro espírita de obsessão, vendo do lado espiritual, né? Então ele diz lá que a maior parte não trabalha pela reforma pessoal. A pessoa quer se livrar da obsessão, mas continua com o mesmo padrão de pensamentos, e aí ela retoma os espíritos que a obsediam. Interessante. Mas como é que pode? Aí ele disse, olha, a pessoa recebe orientações das religiões, recebe orientações dos amigos espirituais, mas elas preferem esses espíritos. Elas querem a companhia desses espíritos que se identificam, se afinam com os seus desejos, com as suas ideias. E isso é permitido, porque a melhor forma, que Deus é sábio, né? Poxa, Deus vai deixar ele se comprometer assim? Não, ele é igual aos espíritos obsessores, é igual. Vibratoriamente, eles se afinam porque eles têm semelhanças. Então, é importante que a pessoa, às vezes, sofra as consequências daquilo, porque ela vai compreender, vai perceber as consequências quais são. Então, isso gera dor. E, mesmo assim, as pessoas continuam. Né? São situações difíceis, né? Que a pessoa quer aquilo. Eu já vi uma pessoa no leito de morte, ela dizendo que aproveitou, um homem dizendo que aproveitou muito a vida. Aproveitei muito. Como que ele aproveitou muito? Ele conheceu todos os prostíbulos da Lapa. Ele estava ali rindo, dizendo que a vida dele valeu a pena. Mas a pessoa não tem noção de vida espiritual, das consequências disso, não tem. Então são essas coisas. Essa atitude dessa mulher, se a gente entrar em alguma fila, a gente vai encontrar pessoas semelhantes, como se ela não faz sentido ela ficar numa fila. Porque o mundo coloca essas pessoas de alta sociedade, são as pessoas VIP, né? Ela não fica numa fila no aeroporto. Ela não fica numa fila, não sei o quê. Ela não vai... É tudo especial para a pessoa ter uma ilusão de que ela é especial. Não é. Quando chega na vida espiritual, isso tudo cai no chão. Até a pessoa entender, é muito sofrimento. Né? É difícil, né? E isso é uma prova. Eu fico vendo essas pessoas que têm esse tipo de destaque, onde tudo é favorecido. Isso é uma prova. Agora eu pergunto, será que deve ter pessoas que conseguem vencer isso, né? Passar por
essa coisa toda, porque é meio que um rito. Isso, eu estou falando isso porque eu lido muito com essa área, né? É um rito, você tem que fazer, porque é assim que trata, porque tem que ser, porque a pessoa é aquela... Aí eu fico assim, olhando assim, gente do céu, será que tem alguém que consegue vencer isso? Porque isso é instituído, é institucional nas ações. A gente pode dizer até que a maioria sucumbe nisso daí, né? Mas existem pessoas que superam isso. Tem umas situações assim muito... Chega a ser engraçada, né? Que a gente não vai colocar. Mas as pessoas... Existem pessoas que não se deixam envolver por essa ilusão. Né? Muito embora vivendo nesse meio, né? Porque tem coisas que você não tem como quebrar, porque faz parte do protocolo social. Mas vamos dizer assim, a arrogância, ela não precisa. Humilhar as pessoas, você não precisa. Existem pessoas que não humilham. Tem pessoas que elas sentem prazer em humilhar, né? Isso é uma forma de ela se iludir de que ela é superior ao outro. Como é que eu faço para ser superior ao outro no mundo? Diminuindo o outro. Faço o outro descer, aí eu sou maior, eu tenho poder, eu faço, aconteço, né? E, às vezes, a posição social da pessoa gera uma certa impunidade. E a pessoa acha que ela não está sujeita a coisa nenhuma. Entendeu? Agora, há pessoas que são respeitáveis, né? Lembrei daquele caso do Evangelho agora, daquela senhora alta dama da sociedade, que eles falam lá, né? Que ela vivia a vida da sociedade. A beneficência, né, que acho que é um capítulo desse, mas que ela saía, ela ajudava, ela amparava, tudo. No mundo ela era aquela mulher do mundo, entre aspas, mas no fundo ela não... E às vezes você vê uma pessoa que não é rica, que não é, olha assim, não é reconhecida, ela é uma pessoa simples, comum, mas que às vezes ela tem um cargo simples, um cargo simples. E ela, com aquele cargo simples, ela tem o poder de dizer não. E ela diz não, aquilo, ela se sente grande. Eu quero dizer, não, né? É um negócio impressionante. Né? Então, você vê que a coisa... Entendi, Vanderlei, pode clarear um pouco melhor? Por exemplo, não sei se vocês devem ter visto aquele filme Crash, né? Que tem um camarada que é um policial e que o pai dele tem câncer de próstata e sofre muito à noite para ir ao banheiro e tudo. Ele vai ao sistema lá de saúde e tem uma mulher negra que o atende. Ele chega lá meio revoltado, né? Porque o pai dele está sofrendo, não sei o quê. Aquilo ali, ela poderia resolver. Mas ele chega de um jeito, ela não consegue ver o sofrimento. Meu pai está sofrendo. Meu pai tinha uma empresa, deu muito emprego para as pessoas da sua cor, não sei o quê. Aí, quando ele falou isso, ela disse, se seu pai viesse aqui, eu resolveria, mas você não. Entendeu? Então, às vezes você não tem nada a ver, não tem nenhuma explicação. A pessoa, se eu puder complicar, eu complico. Entendeu? Aquilo dá um prazer. É igual na época da escravidão, eles botavam um negro para perseguir os negros que fugiam. Eles eram piores que o patrão, porque ele se sentia o patrão, né? É uma ilusão que eles dão. Então a pessoa faz isso aí.
Entendeu? Então, isso aí é uma coisa assim, terrível, né? A pessoa tem que ter muito equilíbrio, né? Para não se deixar levar por essa coisa. É isso aí. Então, vamos seguir aí? Só para a gente terminar esse texto. Eu acho que ainda está faltando o comentário do André, do último pedaço. Né? André, diga aí. Esse último pedaço, o Gubbio traz essa questão toda, né, dos desvios que nós cometemos enquanto religiosos, né? Então, ele traz exatamente isso, porque eu também estava com esse mesmo questionamento, né? Eles ficam falando em nome do governo do mundo, até esse selecionador que é de uma esfera mais elevada do que aquela ali, pelo menos, ele fala do governo do mundo e tal. Aí essa resposta do Google ela foi bem clara, né? Eles falam que são o nome do governo do mundo, ao mesmo tempo que as maiores atrocidades da humanidade na Terra foram feitas em nome de Deus, né? Então a gente não pode ficar surpreso de ver esses espíritos aqui, esses juízes terríveis que estão aqui falando em nome do governo do mundo, né? Que na verdade eles falam o governo do mundo, eles não falam em nome de Deus, né? Mas o André, obviamente, ouvindo o governo do mundo, ele remete a Deus, remete a Jesus, assim como nós aqui, enquanto estamos lendo, né? Aí me veio à cabeça algo que eu sempre me recordo, né? Quando a gente fala sobre os espíritas, o espiritismo e tudo mais, que é no livro Nas Voragens do Pecado, onde o Charles diz que muitos dos espíritos que participaram da matança de São Bartolomeu, em 1572, onde milhares de protestantes foram mortos, por serem protestantes, muitos desses espíritos que participaram dessa matança pediram para vir como espíritas, né? Isso me trouxe muita reflexão, muita gratidão, né? Então, de ver que provavelmente eu posso ter participado e a gente vê como Deus é bom, né? Eu lembrei disso, lendo essa parte aí. A gente não conheceu as pessoas, mas conheceu a história, até um centro do lado da minha casa, né? As pessoas que frequentavam ali eram pessoas que estavam ligadas a essa perseguição lá na França. E a mãe, a família, eles passaram por mortes assim sinistras, né? E estavam resgatando dívidas daquela época, eram espíritas no centro lá. Então, na verdade, tudo ali estava se passando em nome da justiça, né? Agora a gente vê de acordo com a necessidade de cada um. Faria sentido essas pessoas serem atendidas como o André Luiz foi atendido pelo Clarencio? No caso do André Luiz, a gente não vê nenhum julgamento para ele, né? Porque para cada espírito há um tratamento adequado a cada espírito. O André Luiz, ele foi amadurecendo naqueles 8 anos, no começo de revolta, constatando a situação, e depois ele é atendido ali. Então, a vontade de Deus para atendê-lo foi daquela forma. Isso foi um privilégio? Não. Ele era um cara que estava começando a refletir sobre a vida dele, reconhecendo várias coisas que ele fez, né? Esses aqui, não.
Eles estavam exigindo um tratamento especial. Olha só. Então, a situação desses era a situação que precisa um tratamento diferente. Então Deus entrega, deixa que essas coisas ocorram e nada disso está solto. Isso tem uma razão de ser. Não é que Deus queira que eles sejam esmagados, mas a colocação, por exemplo, desse camarada, que aplicava o aparelho e falava para as necessidades de cada um, isso aí não tem nada de absurdo. Não tem violência nenhuma. Está simplesmente despertando aquelas almas para a situação em que eles viveram e que não reconheciam. Cada um queria um tratamento especial ali. Não, eu era intelectual, não, eu tive uma vida de trabalho. Não foi vida de trabalho, ele caluniou o próprio corpo, né? O outro fez isso, fez. Cada um tem um problema ali. Então, eles precisavam ter um choque de autoconhecimento ali, para que eles pudessem retomar a vida deles, né? Essa é a ideia. O amparo espiritual não está afastado deles. Agora, enquanto a pessoa está reagindo, querendo tratamento especial, dizendo que os outros são piores do que ele, o que é isso? A mulher está dizendo que as meretrizes eram piores do que ela, ou nem piores, que ela não tinha nada a ver com elas. Então, ela está ali divulgando, está querendo diminuir os outros. Então, ela precisava ter uma percepção melhor. Sim, diga lá. Parece que essas mentes que a gente está passeando aí são mentes muito fortes, né? Mentes que creem firmemente que a condição que elas viviam não era necessariamente ruim nem desaconselhável, e que eles reagem, então, a um esclarecimento contrário à percepção deles. Então, é preciso, talvez, um choque de realidade mais forte do que uma mente que já estava começando a dar passos na reabilitação, como é o caso do André Luiz, ainda dentro da condição do umbral, ele se reportando a Deus, pensando, fazendo a sua oração. Né? Então, algum rudimento de correção de rumo, em termos de pensamento e sentimento, garantiram ou facilitaram a entrada de André Luiz, e essas mentes muito vigorosas precisam ser quebradas na sua fortaleza ali, porque elas estão numa linha, num caminho, digamos assim, que não permitem progresso. Na verdade, só mais decréscimo, só afundando cada vez mais, né? Eu concordo em parte. Eu só não concordo com a mente forte. A mente forte é aquela que é capaz de rever. A mente fraca é aquela que paralisa. Eles paralisaram na posição entendi. Então, a força, nesse caso aí, é aquela mente que se auto-hipnotizou na sua realidade e não está, de repente, progredindo. Isso é uma mente fraca, né? Mente que não tem forças para se rever, para se reabilitar. Né? É isso aí. E ele coloca aqui, ó, quantas coisas nós fizemos guerra na Terra, guerras religiosas. Até hoje nós enfrentamos guerras religiosas em nome de Alá, em nome de Deus, né? O que ele diz aqui, ó? Quanta vez no corpo físico não ouvides a palavra evolução e recorda que os maiores crimes das civilizações terrestres foram cometidos em nome da divindade. É verdade. Quanta vez no próprio Cristo ele foi morto por influência dos homens que acreditavam em Deus, né? Os judeus. Eles que armaram todo aquele circo, né? Quanta vez no corpo físico notamos sentenças cruéis emitidas por espíritos ignorantes em nome de Deus. Poxa, outro dia eu estava ouvindo uma frase do fascismo, era pátria, Deus e família, em nome da destruição, né?
sentenças cruéis emitidas por espíritos ignorantes em nome de Deus. Pouco a pouco, a cerimônia terminou com a mesma imponência de culto externo em que se havia iniciado, e sob a vigilância das sentinelas, tornamos ao ponto de origem, guardando inesperadas meditações e profundos pensamentos. Quer dizer, e por isso que eu acho bacana aí o Gubbio, você vê, o Gubbio não chega lá, olha, vocês sabem com quem estão falando? Eu estou vindo lá de nosso lar, olha aqui, me obedeçam. Ele se submete às exigências do Gregório. Né? Ele é para ficar preso? Fique preso. Né? Não, você não tem o direito de fazer isso. Não chega assim. Ele tem um objetivo lá de realização, ele compreende a situação, convive com aquilo e confia no amparo divino. Né? E vai. Está desconfortável aquilo? Está. Mas ele não está ali querendo se impor, ele está querendo servir a Deus. Né? Isso é interessante. Eu acho que no mundo a gente precisa olhar o mundo com olhos espirituais. Né? Não dá para a gente levantar bandeiras e sair atrás das bandeiras do mundo. Não. Nossa bandeira é outra. Né? Essa bandeira é fora da caridade, não há salvação, entendendo caridade no mais profundo sentido. Né? Agora, isso tudo aí é bom. Essas coisas todas que estão sendo colocadas são colocadas para nós, não é por um lazer. Né? Poxa, que aqueles espíritos, não sei o quê. Né? É bom a gente saber que, em termos espirituais, as coisas são muito, muito sérias, como ele diz ali, né? Não dá. Né? Que não dava para. Estamos numa esfera onde o equívoco se faz mais difícil. Então, isso é um chamamento para nós. Olha, nós estamos num trabalho, até a Sônia destacou isso aí, muito bom. Nós estamos numa condição de encarnados e que nós temos os apelos os mais diversos. Né? Nós temos as pessoas, as lideranças com as quais nós nos identificamos, sejam quais forem. A gente tem que ter em mente que a nossa liderança é o Cristo. Né? E nós não podemos esperar no mundo de pessoas que resolvam os problemas do mundo. Nós estamos chamados aqui na Terra para cooperar na transformação do mundo. Trabalho de formiga, né? Formiguinha, cuidando dos nossos filhos, orientando, despertando. No trabalho, no nosso caso, de trabalho de evangelização, trabalhar por isso, fortalecer essa crença em Deus, essa ideia das leis de Deus, tudo isso é importante. É isso que muda o mundo. Foi isso que Jesus fez. Jesus não entrou em choque com César, nem com Pilatos, com ninguém, os poderes do mundo. Porque o poder que precisa ser dado à criatura é o poder dela sobre ela mesma, transformando a si, transformando a sua volta. É isso aí. Bom, então, acho que com isso nós encerramos o capítulo 5, né? Ou seja, nós vamos passar adiante, mas acho que a gente nunca encerra esse capítulo, né? É impressionante, muita coisa aí. Uma outra vez que a gente volte aí, a gente vai descobrir outras coisas, né? Vai ver outras coisas. Porque a gente vai amadurecendo, a gente vai abrindo, né, o campo. Tá bom, minha gente. Vanderlei? Sim.
o próximo capítulo, observações e novidades, né? O pessoal que gosta de novidade vai ter, né?